argentino de venezuelano morto de fome. Mori, a xenofobia fez a vítima chorar e chorou muito dentro de campo. Navarro até pensou em abandonar a partida, mas decidiu ficar para não prejudicar seu time. O próprio jogador explicou o que houve ainda na zona mista no estádio. Vamos ver. Realmente es lamentable hablar de este tipo de cosas, pero yo cuando nos hacen el 2-1, yo le digo al árbitro como que apure rápido porque creo que, no sé, no me acuerdo el nombre del que hizo el segundo gol, Luciano creo que fue, le estaba dando prácticamente la vuelta al campo y yo le decía al árbitro como que lo apure porque necesitamos jugar y de la nada Bobadilla viene y me dice como que no, que ustedes siempre hacen tiempo. Yo le digo, ¿qué tiempo? Si van ganando. Y ahí me dice venezolano con los programas. ¿Usted hizo la denuncia? ¿Qué pasó después de eso? Sí, hice la denuncia. Pois é, ele foi ouvido tanto pela polícia como no juizado especial criminal do estádio. A polícia foi até o vestiário do São Paulo para ouvir Bobadilla, mas o paraguaio já tinha deixado o local. Bobadilla se manifestou nas suas redes sociais, pediu desculpas e admitiu o teor das palavras. Vamos ver. Hola a todos, acá para hablar un poco de lo que pasó anoche. Bueno, primero fue un partido muy caliente, un clima tenso durante todo el partido. Después del segundo gol nuestro tuve un par de cruces de palabras con el jugador de Talleres, donde fui ofendido primeramente, también tratado con un poco de desprecio. Nunca tuve la intención de discriminar a nadie. Y bueno, en la calentura reaccioné mal y bueno, pido disculpas públicamente. Si tengo la oportunidad de hablar con él en persona, le pediré disculpas también. Pero bueno, solo quería aclarar eso y le mando un gran abrazo a todos. Hoje, além da Alicia Klein, da Mili Lacombe, está conosco também o advogado João Marcelo Costa, do escritório ACEF Advogados, que é especialista em direito criminal e desportivo, além de colunista do Lei em Campo. Bom, boa noite aos três. Doutor João, o que pode acontecer, né? A gente vê esses casos de racismo, de xenofobia dentro de campo e muitas vezes, seja o torcedor, sejam os jogadores, me parece que acham que dentro de campo pode tudo. Pode tudo mesmo? Boa noite, Diego. Boa noite, Mili. Boa noite, Alicia. Prazer falar com vocês. Uma pena que seja em circunstâncias tão desagradáveis, né? Não pode tudo, né? Nem tudo pode. O futebol é uma delícia, mas tem regras, tanto dentro da competição, quanto regras penais do país em que a competição está sendo realizada, né? Então, de uma maneira geral, esse fato ocorrido ontem, esse triste fato ocorrido ontem na partida do São Paulo, envolvendo o atleta Bobadilla e o atleta Navarro, ele pode ter, e terá, o que tudo indica, duas repercussões em caminhos paralelos, né? Você tem uma repercussão desportiva, por ser uma competição da Conmebol, e na Conmebol, o código disciplinar que rege, né, regulamenta as competições da Conmebol, prevê uma infração específica para um jogador que profere um ato de discriminação, uma ofensa racial, enfim, ou xenofobia, durante as suas competições. Além da desportiva, você tem uma repercussão criminal, né? O fato se deu no Brasil, então se aplica a lei brasileira, independentemente do torneio ser internacional, se aplica a lei brasileira, afinal estamos falando de um ato que aconteceu no Morumbi, e o nosso Código Penal, a nossa lei penal como um todo, criminaliza condutas como a narrada ontem, né? Como injúria racial, mesmo equiparando-se ao racismo, à xenofobia. Então, esse mesmo fato pode, e ao que tudo indica, terá repercussões em âmbito esportivo, desportivo, disciplinar e em âmbito criminal. Ele tem pergunta? Boa noite. Boa noite, Diego, Alicia, querida, doutor, obrigada por estar aqui com a gente, todos e todas que estão aqui com a gente, né? Tem uma pergunta que talvez fuja um pouco do aspecto jurídico, doutor, porque eu fico olhando, né, assim, é claro que talvez seja uma ingenuidade, a gente viu o que aconteceu no calor do jogo, mas você viu de imediato o efeito, que o que quer que seja que foi dito, a gente não sabia o que estava sendo dito, teve no Navarro, no jogador do Talleres, né? E aquilo, nenhum ser humano pode passar assim, sem sentir junto, né? Ele ficou incapacitado de jogar, assim, alguma coisa foi dita que pegou ele num lugar muito profundo.
E aí, o que a gente pensa? Gente, alguém pede desculpas imediatamente. Entra o treinador no campo, entra o presidente no campo, alguém fala, sinto muito, o Bobadilla vai lá e fala, alguém orienta o Bobadilla a falar. Me parece que a gente não age assim também porque fica tudo amarrado em termos jurídicos. Não vai lá, não diz nada, você vai ser acusado de alguma coisa, não faça isso. Eu estou errada de pensar que essa judicialização às vezes impede a gente de se comportar humanamente? É muita ingenuidade da minha parte? Emília, boa noite. Essa é uma ótima pergunta, né? Teoricamente, principalmente quando a gente está falando de crime, não do regulamento da Conmebol, mas de crime, a sociedade escolheu, né, por meio de seus representantes, certas condutas que são inaceitáveis, né? E a conduta de injuriar alguém de forma racial ou com conteúdo de xenofobia foi escolhida pelo povo brasileiro, enfim, em algum momento da sua história, como inaceitável e digno de resposta criminal. Então, a partir desse ponto, o jogador, os advogados, enfim, dele, né, vão ter muita dificuldade mesmo com um pedido de desculpa, que foi até o que ele tentou fazer a posteriori, né, mas dali de tentar, de alguma forma, evitar uma consequência maior, uma vez que ele praticou essa conduta, ele está sujeito, sim, às penas criminais que o nosso Estado, né, nosso país prevê. Então, por mais que eu entenda essa vontade de solucionar isso, às vezes fora do jurídico, né, sem ser um crime, sem ser uma punição desportiva, esse comportamento o nosso país escolheu. Tem países que não escolheram, né? O nosso país escolheu punir esse tipo de comportamento. No início desse ano, a gente teve o caso do Luigi, do Palmeiras, jogando um torneio no Paraguai, e à época, inclusive conversando com colegas paraguaios, fui entender que no Paraguai, aquilo que aquele torcedor fez contra o Luigi não é considerado crime. Porque o Paraguai, na sua história, enfim, com seus motivos, sua formação social histórica, decidiu que aquela conduta não era suficientemente grave para ser enquadrada como crime, bastava ser multado, né? E aqui a escolha do nosso país foi outra. Então, respondendo a sua pergunta, infelizmente, para o Bobadilla, depois que ele proferiu essas palavras, e aí ele mesmo aparentemente já confessou que proferiu, não negou, né, o conteúdo, ele está sujeito, sim, às penas criminais do Brasil e às penas que a Conmebol prevê para essa infração. Alicia Klein, boa noite, Alicia. Boa noite, Diego, Mili, João Marcelo, todo mundo que está aqui com a gente nesse nosso 7-1 diário, né? Toda semana algum caso, ou um brasileiro sofrendo e agora dentro, né, de um time brasileiro, um jogador cometendo uma ofensa como essa. A minha dúvida tem a ver, agora aparentemente o Bobadilla, né, admite ter falado, embora tenha colocado todo o cenário, o contexto que foi provocado, e no calor do momento, e e aí levou, né, 12 horas para entender que o que ele falou estava errado, mas que palavra tem o peso da vítima nessa hora? Né? Ele foi com 2 testemunhas, a arbitragem aparentemente não ouviu, e o que a gente vê muito recorrentemente em casos de racismo, em casos de violência contra a mulher, em casos de xenofobia, é que você só tem a palavra de quem ouviu contra a palavra de quem supostamente disse, né? E que nem sempre vai, né, confirmar exatamente o teor do que falou. Né? Então, que peso carrega a palavra do Navarro, sendo que, claro, a gente viu nas imagens a reação visceral dele, né? Se isso também conta alguma coisa, ainda que a gente não tenha gravação do que foi dito, assim, o que vale de fato como prova num caso como esse? Alicia, um prazer falar contigo. Em situações como essa, né, que você tem uma ofensa de uma natureza detestável, mas uma ofensa verbal, por assim dizer, né, pode acontecer, sim, da palavra da vítima ser confrontada com a palavra do autor, né, do acusado, e isso não ser o suficiente para você prosseguir com um processo criminal. No caso aqui específico, né, além dessas 2 testemunhas que foram à delegacia e prestaram depoimento corroborando o que o Navarro narrou, o próprio Bobadilla, no vídeo que ele liberou por meio da sua assessoria do clube, ele não nega o que ocorreu. Né? Então, acho que nesse caso concreto, a discussão do ponto de vista técnico-jurídico, se é que haverá essa discussão, não é sobre o que ocorreu, mas sobre se isso é crime ou não. E para mim está muito claro, na minha interpretação, na minha opinião, de que o que ele fez, essa ofensa, cujas aspas eu não vou ficar repetindo, todos nós já sabemos, se enquadraria como uma injúria de conteúdo xenofóbico e, portanto, equiparada à injúria racial. Para mim isso está muito claro. Né? Então, respondendo a sua pergunta, é mais ou menos esse ponto. É isso. É isso aí. Deixa eu dar uma olhada aqui no que disse o Zubeldia, né? O técnico Luiz Zubeldia, depois da partida, ele se negou a comentar o tema.
A gente vai ver agora, veja aí. Vamos, fíjense que hicieron las dos primeras preguntas. ¿Clasificamos primero con un time con muchos accidentes, con muchos jugadores jóvenes, con jugadores de experiencia, entregándose al máximo? Y las dos primeras preguntas van orientadas a, en vez de clasificamos primero, clasificamos. Desconozco esa situación, sinceramente. Você se pone, imagínese você en mi lugar. Estoy en el banco suplente, a 50 metros. Veo que el partido se para 10 minutos. ¿Qué puedo saber eu de esa situación? ¿Qué puedo eu saber de esa situación? Todo respeito a ele e ao São Paulo, dane-se a classificação do São Paulo, né, diante de tudo o que aconteceu, Alicia. E se ele vai saber como? Ele não pode conversar com o jogador dele, entender o que aconteceu, né? Me parece, sei lá, tá tudo errado, hein, Alicia? Desculpa, eu até perdi a linha aqui com essa resposta, eu não tinha visto ainda o que disse o Zubeldia. A gente perdeu a linha todos aqui hoje, vendo, né, e revendo essas imagens desde ontem, porque ele, na verdade, ele começa dizendo isso aí não tem importância nenhuma, como vocês ousam não falar do meu grande trabalho e da grande classificação que eu consegui, e depois ele vai justificar dizendo que não sabe, que como ele poderia saber, estando a 50 metros da situação, né? Ele viu, tinha um jogador do time adversário chorando em campo. O jogo fica paralisado 10 minutos e ele, como técnico do time da casa, não sabe o que está acontecendo, não vai procurar saber depois do jogo, não vai se informar, ninguém vai trazer essa informação para ele. Então, se ele está desinformado, isso é um problema dele, e grave, e isso não tem nada a ver com a pertinência da pergunta, né? A gente viu, no caso do Luigi, que a gente já citou aqui hoje e já comentou várias vezes, o Luigi se indigna por ter um repórter que pergunta sobre o jogo. E ele fala, como assim o jogo? Não vamos falar do jogo. Mesma coisa já fez o Ancelotti em resposta a perguntas numa partida em que o Vini tinha sido vítima de racismo mais uma vez. E aí agora que um repórter faz o seu trabalho de perguntar sobre, né, o fato que verdadeiramente importa, ele é espezinhado pelo Zubeldia, que acha que a classificação do São Paulo é mais relevante do que um caso de xenofobia, e 2, acha que é justificável ele não saber o que está acontecendo porque ele, tadinho, estava sentado no banco de reservas. Primeira vez na vida que ele ficou sentado no banco de reservas, inclusive, né? Porque é o treinador que mais vive dentro de campo, mas nesse momento não, ele estava lá longe e nem ficou sabendo. É lamentável que ele trate com tanto desprezo algo tão sério que aconteceu envolvendo o time dele dentro da casa dele. Mili, e aí? Gente, assim, tem tanta coisa errada com essa declaração do Zubeldia que a gente precisaria ficar aqui mais 2 horas só elaborando essa declaração lamentável, lastimável. Assim, primeiro somos todos latino-americanos, né? Então, deveria haver alguma noção do que significa ser latino-americano. Você está nesse continente que durante séculos foi saqueado, explorado pelo imperialismo e pelo colonialismo. Se ele não sabe disso, é ignorância dele. É ignorância brutal achar que o resultado de a classificação vale mais do que o assunto, do que a dor, do que o pranto do colega de trabalho dele. Eu acho curioso, gente, porque assim, como chama a Copa que estava sendo jogada ontem? Libertadores da América. Ele acha que é o quê? O Zubeldia acha que significa o quê? Ter um torneio com esse nome. Do que a gente teve que se libertar? Se isso não nos une, o que vai nos unir? É lamentável em muitos e diferentes aspectos, assim. E a gente não sabe pedir desculpas. Diego, todo mundo que está aqui com a gente, a gente não sabe pedir desculpas. O Zubeldia deve um pedido de desculpas muito, muito profundo. O São Paulo também, por ter largado o Navarro à própria sorte. E gente, o jogador do São Paulo, que cometeu, ou teria cometido, né, esse ato, o pedido de desculpas dele... Meu Deus, me sumiu o nome. Bobadilha, isso, obrigada. É inaceitável. É duplicar a ofensa. Você não pode dizer assim, me desculpa se você se sentiu ofendido. É covarde. É insano.
Você não pode falar num pedido de desculpas. Se eu tiver a oportunidade, eu vou pedir desculpa. Faça a oportunidade, liga para o Navarro. Então, é covarde, é pequeno, é falta de orientação do São Paulo, sabe? Isso não é um pedido de desculpas, gente. Isso nem é um pedido de desculpas, sabe? Então, tá tudo errado em muitos diferentes níveis e a gente não está conseguindo enxergar o outro. A gente não consegue mais olhar a dor do outro. A gente está imune à dor do outro. Em diferentes lugares do mundo inteiro, genocídios, extermínios, a gente vê criança morrendo hoje e a gente não liga. E a gente acha justificativa para isso. Não há justificativa para a gente causar esse tipo de dor em uma outra pessoa. É isso aí, Mili. Bom, doutor, deixa eu te perguntar uma coisa, porque a justiça desportiva e a justiça comum, elas têm prazos diferentes? Quer dizer, pode haver uma punição primeiro numa delas? Como é que acontece isso? Então, Diego, sim, exatamente. São prazos diferentes, tempos diferentes, né? Então, você pode ter uma punição em âmbito desportivo, em seguida uma punição em âmbito criminal ou na ordem contrária, e elas, inclusive, podem conversar entre elas, né? As provas produzidas no inquérito policial serem enviadas para a Conmebol, né? O que vai acontecer aqui na prática no ponto de vista criminal, já foi aberto o inquérito, o delegado, inclusive, já deu entrevista mencionando as testemunhas, e não me parece um inquérito complexo, ele pode ser resolvido de uma forma rápida. Inclusive, o autor o investigado, né, ele já deu um depoimento sem negar os fatos, então não me parece um inquérito que vai demorar muito. A Conmebol, por sua vez, vai abrir um expediente disciplinar, que é o nome desse inquérito em âmbito da Conmebol, para apurar os fatos, já sabendo que no criminal os depoimentos foram de determinada forma. Então, não me parece haver aqui uma dificuldade de começar, de encerrar a investigação, né, e partir para um processo. O processo na Conmebol ele é muito curto. Você tem uma investigação, vai ter uma denúncia, uma defesa e acabou, né? O processo criminal brasileiro tem mais etapas, né? E a gente está falando de desfechos distintos aqui. Enquanto na Conmebol, aliás, é curioso isso, porque a gente criou uma fama que eu não considero injusta, de que a Conmebol é branda quando os torcedores cometem atos de racismo, né? A gente discutiu muito isso, a imprensa discutiu, inclusive, os advogados também, no caso do Luigi, né? As penas são brandas quando o torcedor comete o ato de racismo, mas quando o jogador comete um ato de racismo, a Conmebol tem uma pena mínima de 4 meses de suspensão, que para uma temporada de futebol é um valor considerável. Então, é um ponto que gerou curiosidade na comunidade jurídica hoje. Agora, do ponto de vista criminal, a gente está falando de uma injúria racial, cuja pena prevista em lei vai de 2 a 5 anos de prisão, né? É evidente, contudo, que qualquer pena menor do que 4 anos, Bobadilha sendo réu primário, ela vai ser eventualmente convertida em prestação de serviço comunitário, cestas básicas, etc. Mas a gente está falando de um crime que não é nem considerado um crime de menor potencial ofensivo, né? Um crime de pequenas causas, digamos assim. É um crime de potencial ofensivo médio, 2 a 5 anos de prisão. Então, é uma conduta, de fato, complicada, né? Bastante ofensiva, praticada pelo Bobadilha, e que agora os tempos das justiças não necessariamente são os mesmos nesses 2 âmbitos, mas não há motivos, ao menos para concluir a investigação em muito mais tempo, tendo em vista que o Bobadilha praticamente confessou o ocorrido nessa manifestação dele nas redes sociais. É isso aí, doutor João Marcelo, obrigado pela entrevista, nos ajudou a entender melhor esse assunto. Um abraço para o senhor, uma boa noite. Uma boa noite a todos, foi um prazer. Depois